Vamos lá, pessoal? Todos bem? Vamos continuar então? Então, olha só. Nós na aula passada estávamos falando sobre o cálculo da legítima e da porção disponível. Tudo bem? Lembram-se disso? Nós estamos analisando o artigo 1847, tá bem? Nós já sabemos que a legítima ou reserva é aquela parte da herança que toca por direito aos herdeiros necessários. Também já sabemos que a legítima ou reserva compreende, em regra, a metade da herança líquida. Tudo bem? Já vimos também como é que calculamos a legítima. Tudo bem? Como é que se faz esse cálculo? Bom, primeira coisa para o cálculo da legítima, vamos recordar. Nós tomamos por base a herança líquida. Tudo bem? Desculpem, a herança bruta. Tomamos por base a herança bruta. Portanto, pedi até para colocar entre parênteses. Significa que já descontamos a meação do cônjuge sobrevivente ou do companheiro ou companheira sobrevivente. Tudo bem? Tá? Então, pegamos a herança bruta, pagamos as dívidas do morto e as despesas de funeral, ok? O que sobra dessa operação é a herança líquida, também denominada monte partível. Tudo bem? Metade da herança líquida é a legítima, a outra metade é a disponível. Tudo bem? Tá certo? Mas eu insisto, isso em regra. Em regra, primeira parte do 1847. Em regra, a legítima é a metade, compreende a metade da herança líquida. A outra metade é a disponível. Tudo bem? Mas aí, ainda na aula passada, eu li, inclusive para vocês, a última parte do artigo 1847, que eu vou ler de novo. Pessoal, acompanhem aí, por favor. Leiam junto. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação, ok? Portanto, pessoal, se o testador em vida efetuou doações aos seus descendentes, aumenta-se o tamanho da legítima. Por quê? Porque essas doações deverão ser adicionadas a ela. Ficou claro? É a regra do 1847. Perdão, pessoal. É a regra do 1847. Tudo bem? Portanto, gente, olha só. Nós vamos ter aí uma outra regrinha. Então, caso vocês queiram anotar, depois eu vou colocar a formulazinha ali. Então, anotem assim. Portanto, e de acordo com a última parte do artigo 1847, a legítima será a metade da herança líquida mais as doações colacionáveis. Tudo bem? Eu vou colocar ali para vocês. Então, olhem só. Vamos lá. Pessoal, vou escrever de novo. Em regra, o que é que nós temos?
Em regra, a legítima corresponde à metade da herança líquida. Combinado? Em regra, é isso que nós temos. Primeira parte do artigo 1847, tá? Em regra, a legítima corresponde à metade da herança líquida. No entanto, se o testador em vida efetuou doações aos seus descendentes, nós vamos aumentar então o tamanho da legítima. Por quê? Porque essas doações deverão ser adicionadas a ela. Ficou claro, pessoal? Portanto, nesse caso, nessa hipótese, na hipótese do doador em vida ter feito doações aos seus descendentes, nós teremos uma outra formulazinha. Nesse caso, a legítima será, olha só, metade da herança líquida, a outra metade é disponível. A legítima será metade da herança líquida mais as doações colacionáveis. Metade da herança líquida mais as doações colacionáveis. Tudo bem? Anotem essas duas formulazinhas aí, tá? Então, vou ler de novo para vocês ali a fórmula. Em regra, a legítima corresponde à metade da herança líquida. Em regra, a legítima corresponde à metade da herança líquida. Tudo bem? Porém, se o testador em vida efetuou doações aos seus descendentes, aumenta-se o tamanho da legítima, porque essas doações deverão ser adicionadas a ela. Nesse caso, nós vamos fazer uso da segunda formulazinha que vocês têm aí. Legítima é igual a metade da herança líquida mais as doações colacionáveis. Tudo bem? Então, nós já vamos tratar dessa regra. Antes disso, só uma pequena explicação, tá? Porque a gente vai falar sobre a colação mais lá na frente. Vejam, vocês sabem que a colação é o instituto do direito das sucessões que tem por finalidade igualar a legítima dos herdeiros necessários, tá certo? Vejam, um irmão tem que receber a mesma coisa que o outro, tá certo, pessoal? Tá? Um não pode receber mais que o outro. Então, se o pai em vida faz uma doação para um dos seus filhos, quando da morte, esse bem doado tem que vir para a herança, ficou claro, pessoal? Para que possamos calcular igualzinho a legítima deles, de todos os filhos, tá bem? Agora, é óbvio, vocês já sabem disso, é possível que que o doador, no caso aqui do meu exemplo, o pai, quando ele faz a doação em vida para um dos filhos, ele pode dispensar esse bem de colação posterior. Se ele, pai, assim age, aí quando da sua morte, esse bem doado a um dos filhos não tem que vir para ser colacionado e, portanto, para igualar a legítima dos herdeiros. Então, nesse caso, esse filho vai receber o bem, que aliás ele já recebeu, ok, pessoal? E aí vai ter direito à legítima. Ele
recebe sim algo a mais. Ficou claro? Tudo bem? Nós vamos voltar a isso, a colação, nós vamos falar sobre ela mais lá na frente. Combinado? Tudo bem? Tá? Então vamos adiante. Eu vou dar alguns exemplos, 2 exemplos, para vocês verem como é que nós aplicamos essa segunda formulazinha aqui, quando tem doação que precisa vir para ser colacionada. Tudo bem? Ou seja, são situações em que o doador não dispensou o bem de ser colacionado, tá? Então, ó, pessoal, são 2 exemplos fáceis, tá? Então, eu vou ali para a lousa para explicar para vocês. Olhem só. Vamos pensar assim. O sujeito morre e deixa uma herança líquida de 60. Tudo bem? Herança líquida de 60. Tá certo? E 2 filhos vivos, filho A e filho B. Ok? Porém, o pai, em vida, doou para o filho A 20. Ok? Só isso. Se eu não estou falando nada com relação à dispensa de colação, é porque o pai não dispensou. Portanto, o bem tem que vir agora para ser colacionado, tá? Então, de novo, vou dar o exemplo. O sujeito morre deixando uma herança líquida de 60, ok? Gente, se a herança líquida é 60, significa que metade é a legítima, tudo bem? A outra metade, vou pôr aqui, é a disponível. Todo mundo entendeu assim? Tá? Então, metade, 30 é a legítima. A outra metade da herança líquida, os outros 30 é a disponível. Combinado? Então, o sujeito morre deixando uma herança líquida de 60 e 2 filhos, A e B. Sendo certo que para o filho A, o pai em vida doou 20. Como se calcula a legítima e o quinhão de cada um? Como se calcula a legítima e o quinhão de cada um? E aí, pessoal? Vamos lá? Então, ele, pai, fez a doação em vida de 20 para A. Não dispensou de colação. Então, agora, esse bem tem que vir, esse valor tem que vir para ser colacionado. Portanto, eu tenho que fazer uso daquela regrinha, da segunda regrinha. Lembram-se? Legítima é igual a metade da herança líquida mais as doações colacionáveis. Tudo bem, pessoal? Legítima, portanto, é igual metade da herança líquida. A herança líquida é de 60, ok? Metade é a legítima, a outra metade é a disponível. Ficou claro, pessoal? A gente está calculando legítima. Então, metade da herança líquida, 30, mais doações colacionáveis. Foi de quanto mesmo? 20. Ok? Portanto, a legítima é de 50. A legítima é de 50. Ok, pessoal? Se são 2 filhos e a legítima é de 50, significa que cada filho terá direito a 25. Ficou claro? Tudo bem? Porém, em vida, A recebeu quanto? 20. Então, agora, ele só vai receber 5. Tudo bem? Vou escrever aqui.
ele terá direito, portanto, apenas a 5. E B? B terá direito a 25. Todo mundo entendeu? Ficou claro? Tá? Tudo bem? Vocês podem estar pensando assim, professora, mas cadê os outros 30? Os outros 30 é a disponível, pessoal. O testador faz com esses 30 restantes aí o que ele bem quiser. Ficou claro? Tá? Nós estamos aqui calculando legítima. Legítima. E está escrito lá. A herança líquida é 60. Nós sabemos que metade da herança líquida é a legítima. A outra metade é disponível. 30 para legítima, 30 para disponível. Ok? Só que como existe doação feita em vida, ok? E não houve dispensa de colação, esse bem tem que vir agora para ser colacionado. Então, nós vamos adicionar à legítima essa doação que foi feita. Todo mundo entendeu? Ficou claro? Guardem esse exemplo. É muito simples, é muito fácil. Guardem para vocês não esquecerem. Tudo bem? Tá? Nós vamos agora para um outro exemplo, tá? Porque tem uma pequena questão nesse próximo exemplo que eu quero explicar para vocês. Então, vamos lá? Segundo exemplo, pessoal, vou apagar esse aqui. Vamos lá, apaguei. Então, por favor, anotem aí o seguinte. O sujeito morre, vamos lá, peraí, vou deixar em azul. O sujeito morre, pessoal, deixando uma herança líquida de 100. Herança líquida de 100. Portanto, metade, 50, é a legítima, tá? A outra metade para a disponível. Então, ele morre, deixa uma herança líquida de 100 e 5 filhos. Filho A, filho B, filho C, filho D e filho E. Tá bem? Só que em vida, para o filho A, ele doou 20. Para o filho B, ele doou 10. Tá bem? Eu quero saber, então, como é que nós vamos calcular a legítima, como se calcula a legítima e qual será o quinhão de cada um. Tá certo? Ok? De novo, pessoal, eu não disse que ele, testador, na época doador, dispensou aquelas doações de serem colacionadas. Não dispensou, portanto tem que ser colacionado. Então, qual é a regrinha que eu vou usar? Legítima é igual a metade da herança líquida mais doações colacionáveis. Legítima é igual metade da herança líquida, pessoal, 50, ok? A outra metade é a disponível. Metade da herança líquida mais as doações colacionáveis. Foram duas, ok? Uma de 20, outra de 10. 30. Então, gente, a legítima é de 80. A legítima é de 80. Mas são quantos filhos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 80 dividido por 5, porque são partes iguais. 80 dividido por 5 significa que cada filho tem direito a 16. Tudo bem? Cada filho tem direito a 16. Ok? Ficou claro? Todo mundo entendeu até aí? Muito bem. Olhem só aqui, no entanto. Quanto é que A recebeu em vida?
em vida do pai? De quanto foi a doação dele? 20. Vejam, ele recebeu mais do que a ele tocaria, ok? Então, nós não temos que igualar a legítima desses herdeiros? Temos. Significa que ele tem que repor. Ele tem que repor 4. Ok, pessoal? Ele tem que repor. Vou pôr um sinalzinho aqui, que ele tem que devolver. Tá? É o que nós chamamos de herdeiro reponente. Ele tem que repor, ele tem que devolver, ok? Porque senão a conta não fecha. Se ele não repõe, se ele não devolve esses 4, vai haver desequilíbrio entre os irmãos. Não pode, tá bem? Tá? Quanto foi que B recebeu? 10. A legítima não é de 16? Então, B tem direito a mais 6. Ficou claro, pessoal? C recebeu alguma coisa em vida do pai? Não. Então, ele tem direito a 16, D tem direito a 16 e E também tem direito a 16. Combinado? Todo mundo entendeu? Tá? Eu quis dar esse exemplo aí para mostrar para vocês essa questão envolvendo o herdeiro reponente. Tudo bem, pessoal? Tá? Porque se a finalidade, né, da colação é igualar a legítima desses herdeiros, pessoal, então ele, no meu exemplo, em vida, né, o pai quando vivo fez a doação a ele de 20. Só que com a abertura da sucessão, sendo a legítima de 80 e sendo 5 filhos, cada um com direito a 16, ele, o filho A, não pode receber mais que os outros. Tudo bem? Ele, então, tem que devolver, tem que repor 4. Combinado? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá? Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos agora falar sobre o artigo 1848. Restrições à legítima. Combinado? Vamos lá? Eu vou anotar aqui para vocês o próximo tópico, então, da nossa aula. Vamos lá? Restrições. Restrições à legítima. Restrições à legítima é a regra do 1848. Restrições à legítima, artigo 1848, tá? Deixa eu pegar aqui o código. Vamos lá? Ok? Então, pessoal, o que é que diz a lei no artigo 1848? Então, olhem lá. Diz a lei assim, acompanhem aí. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Parágrafo 1º. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Parágrafo 2º.
mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Ok? Tá? O que significa tudo isso? Já vimos, em parte, esse dispositivo, o artigo 1848. Primeira coisa, pessoal, vamos dar uma recordadinha em aula passada. Esse dispositivo, não esqueçam, o artigo 1848 não se confunde com o artigo 1911. Lembram-se? O 1848 fala da legítima, enquanto que o 1911 trata da disponível. Tudo bem? Pessoal, já vimos pelo 1911, pelo artigo 1911, o testador pode apor sobre a disponível as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, sem necessidade de fundamentar numa justa causa. Tudo bem? Não precisa fundamentar numa justa causa, tá? Agora, a legítima é diferente, nós já sabemos. A legítima é intocável. A legítima é aquela parte que, por lei, cabe aos herdeiros necessários. Tudo bem? O testador não pode mexer. Ficou claro, pessoal? Se ele, testador, quiser clausular a legítima dos herdeiros necessários, com algumas dessas cláusulas que eu mencionei, ou com todas, ele pode. No entanto, ele tem que fundamentar numa justa causa. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Tranquilo até aí? Tá? Bom, vejam, o que falamos quando tratamos do artigo 1911 com relação às cláusulas, vale aqui. Então, vamos lá, olhem só. Essa cláusula, ou melhor dizendo, as cláusulas, né? A aposição da cláusula de inalienabilidade, vamos começar por ela. Se o testador apõe de forma fundamentada, havendo justa causa, coloca isso no testamento, se ele apõe sobre a legítima a cláusula de inalienabilidade, automaticamente gravou com as cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Combinado? Tudo bem? Agora, se ele, testador, clausulou a legítima com a cláusula de impenhorabilidade ou com a cláusula de incomunicabilidade, ou então com ambas, não significa, no entanto, que ele clausulou com a inalienabilidade, ok? Por quê? Porque a inalienabilidade não se presume, ela necessita vir expressa. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Depois, nós vimos também que a aposição dessas cláusulas, a cláusula pode ser, então, a cláusula aposta pode ser vitalícia ou então temporária, tá certo?
no silêncio do testamento, ela é vitalícia. O que é isso? Cláusula, né? Vitalícia. Significa que ela vai perdurar por toda a vida do beneficiado, tá certo? Com a morte do beneficiado, extingue-se a cláusula, ou seja, a pessoa transmite o bem aos seus herdeiros livre da cláusula. Tudo bem? Pessoal, se não fosse assim, nós não teríamos cláusula vitalícia, mas sim perpétua. Não é o que a lei quer, não é o que a lei determina. Tá certo? Agora, o testador pode colocar um prazo, ele pode clausular por 10 anos, por exemplo. Nesse caso, a cláusula é temporária. Combinado? Ela pode então ser vitalícia, mas não perpétua, ou então temporária. Também vimos que a cláusula pode ser absoluta. Ele veda, o testador veda a alienação e ponto, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, ele veda, tá? Ela pode, no entanto, né, a cláusula, no entanto, pode ser relativa. Existe vedação com relação à alienação a alguma pessoa ou sob determinada condição, enfim. Ficou claro, tá? Então, tudo o que dissemos com relação às cláusulas lá no 1911 vale aqui, tá? Agora, pessoal, tem uma pequena questão que nós precisamos também esclarecer, tá? Vejam, no Código de 1916, né? Pelo Código, melhor dizendo, de 1916, o testador podia apor sobre a legítima qualquer uma dessas cláusulas, ou então todas elas, e não precisava fundamentar numa justa causa. Ficou claro? Não precisava fundamentar numa justa causa. A lei não exigia. Ok, pessoal? Agora não. Agora a lei exige. Aí, o que aconteceu? Veio o novo código e lá no artigo 2042, no 2042, vou colocar aqui para vocês, artigo 2042, tá? 2042. No artigo 2042, a lei fala assim: aplica-se o disposto no caput do artigo 1848, quando aberta a sucessão no prazo de 1 ano após a entrada em vigor deste código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior. Se no prazo o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa de cláusula aposta à legítima, não subsistirá a restrição. Ok? Há quem diga, pessoal, e a doutrina assim tem entendido, que esse dispositivo, o artigo 2042, padece de inconstitucionalidade. Por quê? Porque olhem só, quando eu fiz o meu testamento na vigência do Código de 1916, e lá eu clausulei a legítima da minha filha e não fundamentei numa justa causa, eu assim agi porque aquela legislação me permitia. Tudo bem? A lei naquela época não exigia que se fundamentasse numa justa causa. Tudo bem? Tá? Agora veio o novo código nesse dispositivo, no 2042, e fala assim: olha aqui, você
dentro do prazo mencionado no 2042. Você, testador, que fez o seu testamento na vigência do outro código, clausulou a legítima e não justificou, você tem agora, dentro do prazo estabelecido, que fundamentar, ok? Aquela restrição numa justa causa, sob pena de não valer, tá certo? Vejam, olhem, quando eu fiz o meu testamento e clausulei, a lei e não fundamentei, eu justamente não fundamento porque a lei não exige isso de mim. Então eu tenho o quê? Um ato jurídico perfeito, um ato que foi praticado obedecendo estritamente a lei vigente naquele momento. Ficou claro? Então, não é possível que lei nova retroaja para alcançar o ato jurídico perfeito. Vocês entenderam? Ficou claro? Então, há quem sustente que esse dispositivo, o 2042, é inconstitucional, ou seja, há quem sustente que esse dispositivo padece de inconstitucionalidade. Isso ficou claro para todo mundo, tá? E mais, pessoal, vejam só, sobre a legítima, portanto, só é possível essas restrições que estão aí no artigo 1848. Apenas essas restrições. Ok, pessoal? Eu insisto nisso. Eu só posso apor sobre a legítima essas cláusulas: inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Uma delas apenas ou todas elas, sem problema. Fundamento, no entanto, numa justa causa. Qualquer outra restrição aposta sobre a legítima, não é possível, não é válida. Ficou claro, pessoal? Então, não esqueçam do seguinte, a legítima não pode ser objeto de fideicomisso, ok? Portanto, qualquer outra restrição aposta sobre a legítima é proibida, não é possível, ok? Somente essas, tá? E por fim, pessoal, e eu li aí para vocês, vejam, o parágrafo 2º do 1848 permite, ainda que o bem esteja gravado, né, que paire sobre o bem a cláusula de inalienabilidade, por exemplo, vejam, é possível, com ordem judicial, com autorização judicial, a alienação desse bem. De repente, o bem é um imóvel que está se deteriorando, qualquer coisa do gênero. Tem que ter também, evidente, uma justa causa. Se houver ordem judicial, o juiz, em havendo ordem judicial, é possível a alienação, ok? Então, esse bem é alienado, esse bem é vendido com o produto, vamos colocar em termos muito simples, com o produto obtido com a alienação desse bem, vamos imaginar, um outro imóvel é comprado, ok? E nós vamos então transferir a cláusula daquele que foi alienado para este que agora foi adquirido. Isso é possível? Isso é subrogação. Isso é possível? É possível, sim, em havendo ordem judicial e, evidente, havendo justa causa para tanto. Combinado, pessoal? Ok? Todo mundo entendeu? Nós vamos, então, parar por aí e, na próxima aula, continuamos com os nossos estudos sobre o direito das sucessões. Combinado? Até lá! Uai!